As contas externas servem como um indicador do grau de vulnerabilidade da economia de um país em relação ao mundo. Através delas, por exemplo, é possível compreender todo tipo de fluxo econômico entre o Brasil e outros países. Essa contabilidade é feita pelo Banco Central e divulgada todos os meses. E é para fazer uma avaliação sobre a situação atual que recebemos aqui no estúdio Givanildo Triques, professor do curso de Ciências Econômicas aqui da Unicinos. Também com a gente, Alessandra Moreira e Jéssica Celine Pinto Pereira, alunas do curso. Sejam bem-vindos ao Conexão, tudo bem? Tudo bem. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, professor, em primeiro lugar, a gente quer começar entendendo, então, como é que são formadas essas contas externas brasileiras e qual a importância da manutenção dessas contas? Então, você tem um chamado balanço de pagamentos. Então, é um registro sistemático de todas as transações que o país tem com o resto do mundo. Na verdade, essas transações podem ser do tipo troca de produtos, mercadorias. Então, nós entramos na balança comercial, né, exportações e importações. E temos também compras ou venda de serviços entre os países. Então, aí nós temos um item do balanço de pagamento chamado balanço de serviço. E aí você entra todos os itens de serviços de viagens internacionais, pagamento de juros, pagamento de transporte, inclusive remessa de rendas, que são lucros que as empresas multinacionais oferem no país, recebe ou remete para o exterior. E além dos juros da dívida que o país toma emprestado junto ao mercado internacional. Então, esse grupo de contas é que fazem uma parte dessas transações. E outro tipo de transações que a gente pode ter é troca de capitais. Então, movimentação de moedas internacionais de um país para o outro. E a importância, logicamente, é fundamental porque mostra a situação financeira do país perante aos outros países ou do mundo. E esse controle normalmente é feito pelo Fundo Monetário Internacional, que é um órgão internacional que supervisiona os fluxos e pagamentos dos países. E, professor, qual seria a diferença, então, entre transações correntes e conta de capital? Na verdade, nós temos aí na conta do balanço de pagamento, a gente chama assim, dois tipos de grupos de conta, que a gente chama acima da linha do balanço de pagamento e abaixo da linha do balanço de pagamento. Então, acima da linha são aquelas transações que são remetem serviços e mercadorias. Então, as transações correntes, na verdade, ela soma a balança comercial, a balança de serviço e transferências unilaterais. E abaixo da linha se refere aos movimentos de capitais, ou seja, a conta financeira do país. Aí, então, você remete investimentos ou recursos financeiros entre os países. Então, na verdade, essa é a composição do balanço de pagamento. Na verdade, o valor que está acima da linha tem que ser exatamente igual ao valor que está abaixo com sinal contrário. Ou seja, se eu tenho um déficit nas transações correntes do país, eu tenho que ter um superávit no movimento de capitais para compensar esse déficit. Bom, e a Alessandra está aqui conosco também, né? Queria ouvir dela sobre as contas da balança comercial ao longo desse ano, como elas têm evoluído. De janeiro a agosto, analisando o período de janeiro a agosto desse ano, né, a balança comercial ela teve um superávit de aproximadamente uns 250 milhões, um valor bem diferente do que a gente apresentou no mesmo período em 2013, quando a gente teve um déficit de 3,8 bilhões aproximadamente, né? Entretanto, a gente teve uma redução tanto das importações quanto das exportações, mais expressivamente das importações, que fez com que esse resultado ele ficasse positivo até agosto, né? A gente pode apontar como um dos principais fatores que reduziram as nossas transações foi uma diminuição das relações comerciais com a Argentina, né? Que é um dos nossos principais parceiros comerciais do setor automotivo e dos produtos manufaturados, né? Também teve impacto a redução do preço das commodities, né, e o aumento da oferta de commodities pelos Estados Unidos, que fez com que as nossas exportações tivessem uma redução e um dos fatores também que impactaram na redução das importações, o aumento da taxa do dólar, né, e a redução do nível de atividade econômica do país, que reduz o investimento e o consumo. Bom, para a gente continuar essa conversa, a gente quer assistir o depoimento do professor André Felipe de Azevedo. Ele é professor do curso de Ciências Econômicas aqui da universidade e ele dá um depoimento para a gente sobre o impacto do aumento das importações sobre a inflação e o crescimento da economia do país. Vamos conferir. De um lado, se nós formos olhar as importações, né, o crescimento das importações no Brasil nos últimos anos foi importante porque ele permitiu a entrada de produtos no Brasil, aumentando a oferta desses bens aqui no nosso país. Com mais oferta de produtos, há mais competição, obviamente, e com isso os preços não tendem a subir tanto
caso não houvesse ocorrido essa entrada de importações. Então, sobre a inflação, o aumento das importações acima das exportações é positivo. Se nós formos olhar o crescimento econômico, aí a situação muda de figura, porque se a gente importa e deixa de produzir para exportar, isso vai acabar, pelo menos no curto prazo, significando um crescimento econômico menor para o nosso país. Eu diria que o que tem ajudado é o perfil das nossas importações. Grande parte delas, eu diria 3/4, são de importações de máquinas, equipamentos e insumos. Ou seja, são importações que vão aumentar no médio e longo prazo a eficiência da nossa produção aqui no Brasil. Portanto, a gente vai conseguir reverter uma parte disso em aumento de exportações no futuro. De acordo com o que a gente ouviu ali do professor André Felipe de Azevedo, Alessandra, você poderia comentar para a gente quais foram os principais produtos importados pelo Brasil, principalmente nesse primeiro semestre? O professor comentou ali que grande parte são máquinas e equipamentos, é isso mesmo? Sim, a gente pode dizer Microfone. que a gente pode dizer que em torno de 18, 17% do total das importações do Brasil, né, são basicamente insumos no sentido de óleos brutos de petróleo e óleos combustíveis, né, que é aproximadamente 10% da pauta de importações. A gente importa de países como a Nigéria, a Arábia Saudita e a Índia. E em relação, que a gente poderia dizer, máquinas e equipamentos, se destaca ali como veículos de passageiros, né, e peças e partes de veículos, que os principais países que a gente importa é a Argentina e o México. Mas que, digamos assim, seria algo um pouco preocupante no sentido de que todos esses itens acabaram tendo uma taxa de crescimento negativa esse ano. Mesmo as máquinas de equipamento, que é a maior parte que a gente importa, mas o valor decresceu ao longo desse período. E, na verdade, máquinas e equipamento é um item muito importante para aumentar a capacidade de produção da economia, para aumentar o nível tecnológico dessa economia com essas máquinas novas que entrariam. Então, quer dizer, no fundo, é um pouco negativo nesse sentido, no crescimento desse item em particular. E falando agora sobre exportações, então, Jéssica, no primeiro semestre desse ano, quais foram os produtos comercializados para quais países? Em relação às exportações, no primeiro semestre desse ano, o Brasil exportou bastante soja, petróleo e seus derivados e também os minérios, principalmente para a China, que recebeu aí em torno de 18% do total das exportações brasileiras. Também se destaca a carne para a Rússia e para a Arábia Saudita. Em relação a outros países que receberam nossas exportações, está os Estados Unidos, que recebeu em torno de 10%, e também a Argentina, que foi em torno de 8%. E, Jéssica, com relação à balança de serviços e rendas, como é que ela tem evoluído aí no último semestre? Se nós compararmos o primeiro semestre de 2014 com 2013, nós tivemos uma variação negativa em torno de 2,7%, ou seja, os gastos aumentaram. Os gastos líquidos no primeiro semestre chegaram em torno de 30 bilhões de reais, destacando aí o aumento dos gastos com aluguel de equipamentos, que aumentou do ano passado para cá em 19%. A gente pode citar também os gastos dos brasileiros no exterior, que foram em torno de 17 bilhões, e dos estrangeiros aqui no Brasil ficaram em torno de 4,5 bilhões, notando aí uma grande diferença. A gente pode falar também das remessas líquidas ao exterior, que ficou em torno de 8 bilhões líquidas. E se formos comparar as remessas líquidas mais os juros e dividendos remetidos ao exterior, nós chegamos em torno de 30 bilhões. Tá certo. Bom, e Alessandra, como o saldo negativo das contas de comércio e de serviços tem sido financiado, então? O saldo negativo das transações correntes, que a gente pode dizer, né, que a composição as transações correntes inclui a balança de serviços, né, e a de rendas. Então, ela está sendo basicamente financiada pela conta capital e financeira, né, que ela apresentou um superávit de aproximadamente 70 bilhões, bem diferente da conta de transações correntes, que apresentou um déficit de 54 bilhões aproximadamente, né. Esse valor superavitário da conta capital financeira, ele vem basicamente do investimento externo direto, né, que a sua distribuição no Brasil aproximadamente é 50% no setor de serviços, 30% no setor industrial e 20% na agricultura. O restante da composição da conta capital financeira
são capitais investidos em carteira aqui no Brasil, né? Que teve um aumento, né, principalmente pela redução do prazo de incidência do IOF sobre as captações externas. O professor quer complementar? Então, na verdade, o que acontece? Quando você tem um déficit nas transações correntes, a rigor isso representa uma poupança externa vindo do exterior para o país. Por que é isso? Porque, na verdade, o país acaba consumindo mais daquilo que ele produz internamente. Então, essa diferença que falta para suprir a necessidade do consumo do país, ele traz de fora. Como é que paga isso? Através do financiamento dos investimentos da conta financeira do capital, da conta financeira. Então, a rigor é tipo assim, a gente podia entender, é uma transferência que o país faz de consumo presente para o consumo futuro. Então, quando o país consome mais hoje, então ele precisa de poupança vindo de fora. Para quê? E no futuro o que acontece? Ele vai ter que pagar de volta essa poupança. Então, no futuro, ele vai ter que consumir menos para ter um superávit nas contas com relação ao resto do mundo para pagar esse déficit que ele está tendo no presente. Então, funciona um pouco assim, essa sistemática de movimentos de capitais e fluxos de bens e serviços no comércio internacional. E um ponto importante que a gente pode comentar também são em relação às reservas do país, né, Jéssica? Como é que elas são formadas e também qual a relação com a dívida externa? As reservas do país são formadas através do saldo do balanço de pagamentos, que é a soma da conta transações correntes com a conta capital financeira. Esse saldo, quando positivo, ele é lançado nas reservas. As reservas podem ser utilizadas para pagar a dívida externa de um país, mas não significa que um país que esteja acumulando reservas vá pagar toda a sua dívida, porque é importante manter uma reserva para, em um momento de crise ou de fuga de capitais, o país ter como controlar a elevação do dólar e também... Não é diferente, digamos, de ter uma poupança e tu, quando precisar realmente poder utilizar isso, né, professor? Exatamente, essa é mais ou menos essa a ideia. Quer dizer, isso permite o Banco Central interferir no mercado de câmbio para manter também uma estabilidade na taxa de câmbio. Se houver uma fuga muito de capitais, ou que é uma volatilidade muito grande, uma variação muito grande na taxa de câmbio, então o Banco Central pode utilizar as reservas, vender para o mercado e aí manter o mercado de câmbio mais estável, mais equilibrado. Então, ele tem esse artifício para controlar, digamos assim, a questão econômica nesse sentido também. Bom, professor, depois que a gente conversou tudo sobre isso, então, quais são as perspectivas, então, agora para 2015, quando a gente fala sobre economia? Na verdade, o que nós estamos, que as previsões é de que a gente vai ter um déficit ainda bastante elevado nas transações correntes. Então, nós estamos precisando, cada vez mais, aumentando o nosso nível de capital externo entrando. Mas, de qualquer maneira, se você olhar em todas as contas, a previsão é que existe uma deterioração nas contas do balanço de pagamento. Quer dizer, se isso você pensar no longo prazo, provavelmente isso não vai se suportar pelo fato de que essas contas estão nesse aspecto, ou seja, estão decaindo, tanto no saldo das transações correntes como no movimento de capitais. Tá certo. Então, bom, muito obrigada pela presença de vocês, pelas informações. Até o próximo encontro. Ok, muito obrigado. Obrigada. Obrigada.